orações. Saudações, amigo Jesus. Quero saudar a todos quantos estão a essa hora na oração aqui no eterno templo, o vosso amigo, e estamos aqui mais uma vez para, junto com partilharmos a palavra do Senhor, desejar boas entradas a todos os que estão no primeiro vídeo, primeira live este ano. Então, desejar a todos vocês boas entradas e feliz ano, e que Deus possa abençoar e prosperar este ano. Que este ano seja um ano próspero e de muita bênção. Seja avivamento na sua vida, e que tudo quanto tem feito, o Senhor possa expandir para a glória do nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Soberano Deus, a esta hora eu quero te agradecer por esse tempo que estamos recebendo, que está na tua presença. Colocamos esse tempo nas tuas mãos. Pedimos a tua graça, o seu favor, neste lugar. Em vosso nome nós oramos e te agradecemos já para todo sempre. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós estamos aqui mais uma vez, como eu dizia, para trazermos uma palavra profética para a sua vida. O nosso tema de hoje: o Senhor me levantará como voz profética que vai para impactar gerações. O Senhor me levantará como voz profética para impactar gerações. Este é o nosso tema, não é? Este é o nosso tema. Esperamos com que o Senhor nos ajude a fluir. O Senhor me levantará. O Senhor me levantará como voz profética para impactar gerações. O Senhor vai te levantar como uma voz profética para poder impactar gerações. Existem muitas gerações que até a este presente momento ainda precisam ser impactados. E muitas das vezes o que vem dentro de nós é que existem pessoas para poder impactar. Cada pessoa, cada pastor tem um povo ávido. E Deus colocou em você. Não é a mesma coisa que Deus pode ter colocado na minha vida. Então, cada um de nós nessa terra veio com uma missão. Já operam profetas, ainda existem profetas, e a cada dia estão se levantando mais profetas. Mas o assunto hoje é consigo. Deus está falando consigo. Talvez nunca tenhas ouvido a voz de Deus na sua vida. E diz a mensagem de Deus para a sua vida nesta tarde é: o Senhor irá te levantar como voz profética para impactar gerações. Esta é uma mensagem que está a ser trazida. Deus vai levantar a mim. Eu quero aceitar que Deus irá me levantar, assim como Deus irá levantar a si. Deus vai te levantar como uma voz profeta para poder
impactar gerações. Existem muitas gerações que precisam ser impactadas e Deus vai usar assim. Deus certamente irá usar assim. O que precisa você se preparar? Você precisa se preparar. Você precisa se separar. Para quê? Para atender esse plano e propósito de Deus para a sua vida. Todo o propósito de Deus na nossa vida, Deus não coloca esse propósito por causa de nós. Mas muitas das vezes Ele vai colocando propósito por causa das outras pessoas. Quando diz que o Senhor irá me levantar, o Senhor me levantará, entendeu? Com uma voz profética sobre as gerações. Quer dizer que Ele vai me levantar não somente por causa de mim, não somente por mim, mas por causa de uma outra geração. Quer dizer que existem gerações, porque se não houvesse gerações por serem impactadas, certamente o Senhor não iria te levantar. Ele somente iria falar contigo e terminar contigo. Mas por causa das gerações, por causa das nações, por causa de um povo que precisa ser impactado, Deus está levantando assim nesta hora. Deus está falando consigo a este momento. Vamos para o livro de Jeremias 1, estaremos lendo o versículo 9 e 10. Diz assim: depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Eis que ponho as minhas palavras sobre a sua boca. Diz que eu coloco as minhas palavras sobre a sua boca. É o que Jeremias diz aqui. Diz: depois estendeu o Senhor a mão e tocou a minha boca. Não tocou minha perna, não tocou a minha mão, não é? Não, o que ele diz que tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Eis que ponho na sua boca as minhas palavras. Eu coloco na sua boca as minhas palavras. Então Deus está, Jeremias está dizendo que o Senhor tocou na minha boca e diz: eis que coloco as minhas palavras. Então ele vinha tendo as suas palavras, mas distante. A este tempo que está acontecendo é que o Senhor já diz uma coisa, diz que coloco as minhas palavras sobre a sua boca. Então quer dizer que de hoje em diante, por causa das palavras que Deus colocou na minha boca, eu deixarei, entendeu? De falar aquilo que são as minhas próprias palavras. Eu não vou falar mais aquilo que são as minhas próprias palavras, mas o que vai acontecer é que eu vou falar as palavras que Deus colocou nas minhas palavras, na minha boca, não é? Só eu começo a falar as palavras que Deus colocou na minha boca. É o que vai acontecer. Porque eu não quero acreditar. Qual seria? Eu não quero acreditar que Deus simplesmente iria só colocar as palavras dele na sua boca e terminar por aí. Se ele coloca as palavras dele sobre a sua boca, é porque de hoje em diante o que deve acontecer é que você não mais falará as suas próprias palavras. Ele quer que essas palavras que ele colocou na sua boca
sejam elas a serem proferidas através de você. Você precisa, a partir do momento que Deus ele coloca as palavras na sua boca, está dizendo que de hoje em diante, somente tu falarás aquilo que eu coloquei na sua boca. Aquilo que eu coloquei na sua boca é simplesmente o que você vai falar. Porque vinhas tendo as suas próprias palavras. E quero acreditar que essas palavras que você vem carregando, em nenhum momento talvez ajudou a ter. Mas agora existe um plano. Por isso ele diz, depois estendeu o Senhor a mão, tocou na minha boca, e o Senhor me disse, eis que ponho na tua boca as minhas palavras. As minhas palavras. Porque as palavras, quando ele diz as minhas palavras, quando tu lês Salmos, a Bíblia diz, eu enviei a minha palavra e a palavra escura. Enviei a minha palavra e a palavra escura. Não, as palavras de Deus, como diz Provérbios, diz que são vida e saúde para Deus enquanto. São vidas e saúde para aqueles que encontram. Então, Deus ele podia ter enviar profeta, mas se ele envia um profeta sem essa palavra, simplesmente esse profeta irá simplesmente falar aquilo que está somente dentro do seu coração. Mas ele disse, eu enviei a minha palavra e a palavra escura. Então, se ele coloca a palavra, na minha boca e na sua boca, ele sabe que vidas serão transformadas através dessa palavra. Vidas serão restauradas. Haverá transformação. Haverá mudança. Haverá cura. Haverá libertação. Por quê? Por causa da palavra. Porque a Bíblia, quando tu lês Hebreus 11, diz que nós entendemos que os mundos e tudo quanto existem foram feitos pela palavra. Tudo foi feito pela palavra. Isso me dá que the word of God, a palavra de Deus tem poder de fazer muito mais daquilo que nós imaginamos. Então, os mundos foram criados pela palavra. O escritor aos Hebreus ele diz isso, diz que pela fé nós entendemos que os mundos foram criados pela palavra. Então, não há nada que se fez. Quando você vai para João, como diz que no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, o verbo estava... Então, essa palavra tem maior poder. Por isso, a preocupação de Deus nas nossas vidas é que o profeta não vai simplesmente vazio. O profeta tem que ser o portador da palavra. Por isso diz que ele tocou na minha boca, não tocou na minha mente, não tocou no meu coração, não tocou, mas ele tocou na minha boca. Quer dizer que, numa linguagem de hoje, podemos dizer que o Senhor formatou a minha boca, depois de ele ter formatado a minha boca, porque a minha boca poderia ter outras palavras, palavras destrutivas, palavras que não edificam ninguém. Então, antes que eu coloque as minhas palavras sobre você, Jeremias, eu vou ter que tocar na sua boca. Então, ele tocou na boca dele. Então, é um ato, talvez, de uma forma de dizer, antes deixa que eu faça uma coisa. Eu estender a minha mão, tocar na tua boca. Não é? Então, formatar, depois diz, eis que ponho agora. Não está a dizer amanhã. Está a dizer, eis que ponho na tua boca as minhas palavras. É o que ele está dizendo. Eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Porque todos nós precisamos da palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então Deus, nesta tarde, a esta hora, está escolhendo a você, está colocando as suas palavras, porque de hoje em diante, from now on, de hoje em diante, o que vai sair da sua boca
Não é? Não mais serão aquelas palavras antigas que não ajudaram a ninguém. Por exemplo, quando tu continuas a ler aqui no versículo de número 10, diz assim: olha, que hoje te constituis sobre as nações e sobre os reinos para arrancares, derribares, para destruir, arruinar e também para edificar e para plantar. Então ele diz: olha que hoje eu te levanto hoje, sobre as nações, sobre os reinos, para arrancar, derribar, para destruir, arruinar e também para edificar. Eu te levanto hoje como profeta sobre as nações. Está a dizer que de hoje em diante, a palavra que eu coloquei diante de ti, essa palavra vai te levantar. O que nos levanta? A palavra de Deus, quando chega nas nossas vidas, ainda que a gente esteja embaixo, ainda que a gente se encontre num desânimo, a palavra de Deus, quando aparece, ele nos levanta, ele nos coloca de pé. A palavra de Deus é mantimento, a palavra de Deus é saúde, a palavra de Deus é aquela água que mata a nossa sede. E a palavra de Deus geralmente nos encontra embaixo, muitas das vezes sem esperança, muitas das vezes sem perspectiva de vida, muitas das vezes com tantas incertezas reinando sobre as nossas vidas. E aí vem a palavra de Deus. Quando chega, nos levanta. Por isso, quando fala com o profeta Elias, quando ele estava bem escondido, muitos de nós estamos escondidos, quando ele estava bem escondido, fugindo de Jezabel, ele disse: coma e beba, porque a jornada é longa. Você precisa comer. Não, a palavra de Deus é aquele mantimento que vem para nos levantar. Quando nós já estamos desanimados, muitas vezes estou falando com alguém que já está desanimado. Talvez estou falando com alguém que já perdeu força. Talvez estou falando com alguém que diz: eu prefiro parar por aqui. Já estou saturado, já não aguento mais, fui falando muita coisa, Deus aparece e diz: não, chega as murmurações, a tua boca não é para você murmurar. E ele chega, faz o quê? Ele toca a sua boca, e depois coloca as suas palavras e diz assim, e depois coloca as suas palavras, e depois diz: eu te levanto hoje nessa tua condição, in that your condition. Eu consigo ver a tua condição. Não, eu te levanto nessa sua condição. E não te levanto simplesmente como um homem comum. Eu te levanto como um profeta. Ele diz: hoje eu te constituo, hoje eu te levanto, hoje eu te consagro, não é? Como profeta sobre as nações e sobre os reinos. Não sobre a sua casa, mas sobre as nações e sobre os reinos. Eu te constituo. Eu estou te consagrando, a mim sim, a você. No meio da condição de Jeremias, uma pessoa que confessa claramente, se tu lês versículo 5, ele confessa claramente que ele não sabe falar, ele diz, vai falando muita coisa, entendeu? Não? Ele vai falando, vai se queixando, e Deus diz: exatamente, eu estava à procura de uma pessoa igual a você, que não sabe falar. Então, no meio dessa tua condição, de toda a tua narrativa que você foi trazendo, no meio dessa condição onde você olha para ti e diz que, porque eu não sou nada, ele aparece e diz: eu estou te constituindo como profeta sobre as nações, sobre os reinos do mundo, sobre as nações. E a palavra que eu coloquei na sua boca, porque eu coloquei uma palavra na sua boca. E a palavra que eu coloquei na sua boca vai arrancar tudo quando foi semeado na vida do povo, porque há muita coisa que o diabo ele foi semeando na vida das pessoas. There's a lot of things. Há muita coisa que o diabo ele foi semeando
na vida das pessoas. Deus diz que a palavra que eu coloquei sobre você e que estou te constituindo através dessa palavra, você vai arrancar tudo quando foi plantado, você vai derrubar aquilo que foi levantado. Jesus, quando ele entra no templo, por causa da palavra, por causa da unção que estava, a Bíblia diz que ele começou a derrubar mesa dos cambistas, porque o Senhor havia lhe levantado. Se o Senhor não tivesse levantado, ele não teria tido a coragem de fazer aquilo que ele fez no templo. Não teria. Mas quando a palavra de Deus nos levanta, nos torna corajosos. E Jesus, por causa da palavra, porque ele era o verbo, então, a palavra, por isso diz, o princípio era o verbo. Então Jesus era o verbo de Deus que se fez carne. Por isso ele entrou no templo e derrubou as mesas dos cambistas. Porque aquelas mesas haviam sido levantadas em lugar errado. E aquele lugar era lugar de oração. E quantas mesas foram levantadas na sua vida? Ou quantas mesas são levantadas na vida do povo para a destruição e a desgraça de uma geração, de uma nação ou de um reino? E tem que haver alguém. E Deus, ele precisa fazer. E vai fazer. E ele vai fazer através de você. Ele não vai descer pessoalmente, porque ele tem você. Ele olhou para você no meio da sua família e disse: é essa pessoa que eu preciso. Ele disse: é essa pessoa que eu preciso. Não preciso de mais alguém. Mas, não é? Mas é essa pessoa que eu preciso. E Deus levantou você, porque ele precisa de você. O que você precisa? Você precisa levantar. Você precisa levantar. Na minha condição, nesse sofrimento, sim, você precisa levantar. Se você não levanta, nações serão destruídas. Porque existe outro, né? Não é o que eu digo. Amando os outros. Há muitos que falam assim. Porque levanta os outros. Então ele diz para arrancar, derrubar, para destruir, arruinar, e também para edificar e para plantar. Eximidade. A palavra que eu coloco sobre você, o que vai acontecer? Vai acontecer. Esta palavra que eu coloco na sua vida vai arrancar, vai destruir, vai derrubar. E também vai plantar. Também vai edificar e vai plantar. Então, esta palavra tem poder para poder edificar, tem poder para poder arrancar, tem poder para poder transformar vidas. E Deus, ele quer transformar vidas. Deus, ele quer destruir. Deus, ele quer derrubar. Deus, ele quer fazer. Mas do mesmo jeito que ele fez através de Moisés, destruir Faraó, destruir o reino do Egito, trazer libertação para aquele povo, ele vai fazer. Ele quer fazer através da tua vida. Por isso ele diz: eu te constituo, eu te levanto. Não é? Eu estou te levantando e te constituindo como profeta sobre os reinos e nações, para derrubar, arrancar, destruir e também poder edificar. Deus, ele quer usar você para poder fazer essa obra. A obra que ele pessoalmente iria fazer na terra, ele quer fazer, mas através da sua vida. A maior alegria de Deus não é quando ele faz por você, é quando ele faz através de você. E desta vez, nessa tarde, ele quer fazer coisas grandes através da sua vida. Ele quer tomar você como vaso, como instrumento para poder derrubar o diabo e levantar aquilo que o diabo havia destruído. E o que Deus, ele quer fazer. O que é preciso é que você precisa se render a Ele. Você precisa depositar a tua fé, sabendo que este que me levanta é fiel, é justo, é poderoso, para não me deixar cair nas mãos do inimigo. É o que você precisa saber. Estamos juntos? É o que você precisa fazer.
Então, não há que temer. Não tema, como dizia a Josué. Não tema, não precisa ter medo. Eu estarei contigo. Assim como eu fui com Moisés, também estarei contigo. Como o que você precisa fazer? É fazer como as minhas orientações. Assim como eu fui com Moisés, também serei contigo. Eu vou caminhar contigo, vou andar contigo, vou te conduzir. Mas o meu plano na sua vida vai ter que se cumprir. Assim diz o Senhor. Então não importa o que você está atravessando. Não importa quem tu és ou o que as pessoas dizem ao seu respeito. Mas o Senhor disse, eu vou te levantar com voz profética para impactar gerações. Meu amado, prepara-te. Prepara-te. Porque gerações serão impactadas através da sua vida. Nações serão impactadas. Hoje você pode estar nessa nação, pode estar nessa cidade, pode ter nascido nesta família hoje. Mas isso não implica que isso vai alterar o plano de Deus na sua vida. Até foi bom, porque Deus vai confundir as pessoas. Ele vai confundir vidas. Não importa onde você nasceu, não importa em que estágio você se encontra, não importa em que situação você se encontra em saúde. Mas eu te garanto, a palavra de Deus, ela é verdadeira. Ela é justa. A palavra de Deus não muda. Não há nenhum homem que vai mudar aquilo que é a palavra de Deus. Não vai mudar. Se agradou a Deus te levantar, nenhuma pessoa vai te colocar em baixo. O que é preciso é você se posicionar, porque ele diz, eu te levanto. Ele não diz, eu vou te levantar. Ele diz, eu te levanto. Agora, é o que eu estou fazendo. Eu te levanto. Eu te levanto, eu estou te levantando. É o que ele está dizendo. Não é? É o que ele está dizendo. Eu te levanto agora. Eu te constituo profeta sobre as nações, para poder impactar gerações. Então, prepara-te. Um novo tempo. Você que é ministro, você que é pregador da palavra, você, talvez que não tenha nenhum título, você que está me acompanhando, o Senhor me manda te dizer, prepara-te. Just prepare yourself. Prepara-te, porque o Senhor, Ele quer te levantar. O Senhor quer fazer coisas através da sua vida. O Senhor quer fazer coisas através da sua vida. Então, prepara-te, meu amado. Não importa a sua condição. O Senhor está falando do mesmo jeito que falou com Jeremias. Olha para o que Jeremias disse aqui no versículo 5. Antes que eu te formasse, Deus diz, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da mata, te consagrei. Eu te consagrei. Antes te consagrei. E te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu, Senhor, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Então ele estava dizendo, eu não passo de uma criança, não sei falar. Talvez você está nessa condição onde você é uma criança. Talvez você está nessa condição de uma criança. Mas o Senhor escolheu a você. Mas o Senhor me disse, não diga, não passe de uma criança. Porque a todos a quem eu enviar, irás. E tudo quanto te mandar falar, tu certamente falarás. Não diga que uma criança, porque em todo lugar onde eu te mandar para ir, tu irás. E tudo quanto eu te ordenar para falar, tu falarás. Uma coisa que você tem que saber, não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Não tema diante de todos eles, porque eu sou contigo para poder
te libertar. Não é? Para poder te libertar. Depois de Deus ter falado isso, Jeremias, sem esperar o Senhor, depois estende a mão, tocou com uma tenagem de fogo na boca dele. Tocou na boca dele e disse que ponho na tua boca as minhas palavras. Transfiro as minhas palavras para você. Eu estou transferindo as minhas palavras sobre você. Meu amado que está me acompanhando, você que está me acompanhando de qualquer canto do mundo, vocês que me acompanham dos Estados Unidos, vocês que estão me acompanhando do Canadá, você que está me acompanhando da China, do Japão, você que está me acompanhando do Brasil, você que está me acompanhando da Índia, você que está me acompanhando da Nigéria, você que está me acompanhando do Ghana, você que está me acompanhando do Zimbábue, você que está me acompanhando da África do Sul, a todos vocês que estão me acompanhando da Austrália, Portugal, o Senhor está dizendo, não tema porque eu sou consigo para poder te livrar. E eu vou usar você como profeta sobre os reinos e nações para derrubar, arrancar, destruir e edificar e plantar. Não importa de que canto você, esta palavra profética, o Senhor me levantou a esta hora, não é? Me levantou a esta hora como uma voz profética para impactar gerações. E esta palavra estou transmitindo para ti, estou impactando a você. Não importa em que cidade você está me ouvindo, mas o Senhor está dizendo, eu estou te levantando como profeta sobre as nações. Receba essa palavra e levante, eu estou te constituindo, assim diz o Senhor para a sua vida. Eu estou te levantando como profeta sobre reinos e nações, para destruir o que foi levantado, arrancar o que foi plantado, derrubar o que foi levantado, edificar aquilo que havia sido destruído e plantar aquilo que o diabo havia arrancado. Esta palavra é para você. Aí onde você está me acompanhando, esta é uma palavra profética para você nesse 2026. Nesse ano 2026. Esta é uma palavra profética para você. Você vai derrubar tronos que nenhum homem na sua família, na sua cidade já destruiu. Você vai derrubar tronos, demônios regionais, tronos regionais. Você vai derrubar, porque o Senhor está consigo. O Senhor está caminhando com você. Você não está se levantando como mais um profeta, como mais um pastor, como uma não. Você está se levantando com propósitos. E that purpose, este propósito vai se cumprir. Você está se levantando com um propósito. Muitos foram levantados, mas sem nenhum propósito. E Deus está levantando a ti, a essa hora, a esse momento, para derrubar tronos, trazer solução. Ah, mas já tem muita gente que sabe falar, tem muitos pastores de megas igrejas, com nomes. Deus está levantando você, você sem nome, você que não passa de uma criança. Deus quer usar essa sua humildade, essa tua criancice espiritual, para poder colocar Golias embaixo. Por isso, receba essa palavra e levante. O Senhor te constitui nesta tarde. Receba essa palavra. O que é preciso é você receber essa palavra. Receba essa palavra e fica em pé. Assim como o Senhor disse ao profeta Elias, fica em pé, coma, levanta-se e come, porque a jornada é maior. Ainda é uma jornada que nenhum homem neste mundo já procurou.
Há um caminho que ninguém já andou nessa vida. E esse caminho, você que vai elaborar. Você vai chegar onde muitos não chegaram. Onde os seus pais não chegaram. Onde aqueles que vieram primeiro não chegaram. Deus vai te levar para esses lugares. O Senhor tem um caminho específico para a sua vida. Um caminho que ninguém nesse mundo já galgou. O que precisa é você crer, você levantar, para se desprezar. Você é um vaso especial que Deus ele quer usar. Você é um vaso especial que Deus ele quer usar. Você não é qualquer pessoa. Você é um vaso especial que Deus ele quer usar. E aceita ser usado por Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua família. Que Deus abençoe a todos quantos estão me acompanhando a esta hora. Em nome do Senhor Jesus, eu vou terminar por aqui. Eu sinto que eu preciso terminar. E a mensagem ela foi deixada. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Pai, eu te agradeço por este tempo que me concede nesta hora. Por este tempo que está me concedendo a este momento. Eu vou terminar a sua palavra. Em nome de Jesus. Eu estou orando. Amado Deus, muito obrigado por este momento, por esta palavra que o Senhor nos proporcionou a essa hora. Abençoa-nos. Abençoa esse homem, essa mulher que está me acompanhando a este momento e glorifica o teu santo nome pela sua vida. Que esse mantimento possa levantar a ele, e que esse caminho que o Senhor traçou ele possa galgar com sucesso, livrando a ele, protegendo a ele, para a glória de nós, Jesus. O Senhor é que disse: não tema, estarei contigo para te livrar. Esteja com ele, livra de qualquer cilada. Em nome de Jesus. O Senhor diz: eis que te envio como ovelha no meio de lobos. Eu sei que o Senhor tem poder para livrar a este homem, a essa mulher, desses gêmeos. Para a glória do nome de Jesus, eu oro e te agradeço desde já para todo sempre. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua família. Muita bênção e muita saúde. Em nome de Jesus. Aquele beijão de sempre. E um abraço para a sua vida. Tchau, tchau. Compartilhe desse vídeo. Deixe o seu like. E continue deixando os seus comentários.